Nosso boa noite a todos, boas-vindas a todos nós encarnados aqui na Casa Espírita, aos desencarnados que também aqui estão, alguns nos atendendo, outros sendo atendidos, e também a todos os nossos amigos que nos acompanham pela TV Seara do Mestre. Há um tempo atrás li uma frase que me chamou a atenção. Dizia assim: Deus criou os homens porque adora histórias. E realmente os homens, os seres humanos, são muito criativos, escrevem muitas histórias bonitas, mas talvez as mais belas sejam as histórias das nossas vidas, das nossas experiências. E tem uma história que é real, que fala que uns jovens combinaram um encontro para uma atividade, enfim. E um dos jovens atrasou-se, mas atrasou-se não por ser relapso, mas por conta do seu trabalho. Os outros tiveram que ficar esperando e, como uma pena pelo atraso, eles disseram que ele deveria fazer 10 flexões no ginásio da escola. Uma brincadeira com o jovem. Então, o jovem, naquele dia em que estavam todos reunidos lá no ginásio de esportes, ele começou a fazer as 10 flexões e a turma de amigos estava ali fazendo as brincadeiras, enfim, aquelas coisas de jovens. Mas havia um outro grupo de outros jovens do outro lado do estádio, que era um local de prática de esportes, que acharam, face àquela situação, que era uma provocação. E eles começaram, então, a aproximar-se, criou-se uma confusão. E um dos jovens, Yang, de 15 anos, achando que estava sendo provocado por aquele rapaz que estava fazendo as flexões, tirou de um punhal de uma faca que ele trazia e acertou o outro jovem, de 17 anos, no peito. Ele faleceu. O rapaz foi preso. Não é uma história que aconteceu no Brasil. A família foi, além da situação da prisão, foi imposta uma pena de que eles deveriam pagar uma multa mensalmente à família do jovem que foi morto. A mãe do jovem que morreu, Leslie Lin, sentiu-se com a vida terminada. Passou por um grande período de tristeza, falta de vontade de viver. E depois, à medida que o tempo foi passando, o ódio, a raiva por aquela situação começou a aumentar. E ela começou, então, a pensar muito nos pais, naquele jovem que havia praticado esse crime. E desejava que eles também morressem. E ela começou, então, a tentar perseguir os pais do rapaz. E, em certa ocasião, ela andando pelas ruas da cidade, percebeu que os pais do rapaz, que havia assassinado seu filho e que estava preso, estavam numa sinaleira vendendo magnólias, flores típicas daquela região do Oriente, para arrecadar o dinheiro para pagar aquela multa que havia sido imposta pelo tribunal, juntamente com a pena do filho preso. E ela percebeu, então, o esforço da mãe do rapaz, percebeu que eles também eram muito pobres, como ela, percebeu que o pai do rapaz não tinha um braço, que havia perdido num acidente, ela ficou sabendo, e que mesmo assim estava lá, vendendo as flores, só com aquela mão que ele tinha, contando o dinheiro, dando o troco, toda uma situação de dificuldade. Já haviam se passado 2 anos da morte do seu filho. E ao ver aquela situação, ela começou a sentir compaixão, empatia por aquela família. Tempos depois, os pais do jovem que estava preso
a procuraram. E de joelho pediram perdão a ela pelo ato tresloucado do filho que, num momento de irracionalidade, praticou o crime. E naquele momento em que eles, ajoelhados, chorando, pediam perdão, ela começou a sentir que todo o ódio, que toda aquela raiva, que todo aquele processo de rancor, aquela coisa difícil que ela sentia, se desvanecia, percebendo a humildade deles e a situação difícil que certamente vivia. Porque ela sabia, ela era a mãe, ela tinha amamentado seu filho, ela certamente pensou em toda a situação. E aquela mãe que agora lhe pedia perdão também tinha passado por todas essas situações. E ela então, naquele momento, abraça a mãe do assassino e começa esse processo de perdoar. Depois disso, numa noite em que dormia, ela sonha com o filho. Seu filho lhe apareceu e disse a ela: mamãe, eu estou bem. Eu estou muito bem. Mas essa mágoa, esse ódio que você guarda há tanto tempo, tem feito muito mal para você. Procure cuidar-se. Cuide-se por mim. Dando uma mensagem de perdão para que a mãe pudesse perdoar. Perdoar completamente. Depois desse sonho, já haviam se passado 3 anos daquele momento complicado. Ela decide então ir visitar Yang, o rapaz, na prisão. Já estava mais velho, 18 anos, havia crescido, estava ainda muito magro, e naquele momento em que ele vê a mãe do rapaz que ele havia assassinado chegar, ele também, certamente muito envergonhado, tendo todo o tempo para pensar no que um momento de desequilíbrio pode fazer, também pede perdão a ela. Perdão pelo ato, perdão pelo gesto, perdão por tudo. E naquele momento ela consegue também abraçá-lo e o perdoa. E naquele momento ela sente que o coração dela consegue alcançar uma paz, tirar aquele peso que ela vinha carregando por tanto tempo. Depois disso, passados 6 anos, o rapaz ganha a liberdade condicional. Quando ele sai da prisão, ele se dispõe então a trabalhar no lugar dos pais, que já também estão mais envelhecidos, para continuar o pagamento da multa. Mas Leslie Lin, num gesto de grandeza espiritual, de grandeza de alma, sugere a ele que não trabalhe para pagar a multa, mas que vá estudar, que vá fazer a sua vida, porque, diz ela, a multa pode esperar. Essa história é uma história verídica e está relatada na revista Seleções, de setembro de 2011. É uma revista que sempre traz histórias bem interessantes. E nesse relato dessa mãe, ela diz: não me arrependo de ter escolhido o perdão. Perdi o meu filho, mas não quero que o meu ódio faça com que outra criança, porque naquele momento do crime, aquele que o praticou era uma criança ainda. Então, não quero que o meu ódio faça com que outra criança ferida pela culpa se perca. E o rapaz atualmente está no 3º ano da universidade, graças à grandeza da alma dessa mulher. Essas histórias de perdão, e são várias histórias reais de perdão, de pessoas que conseguem, num gesto de grandeza, perdoar. Dar a outra face que Jesus recomendou. Elas mexem muito conosco. Elas nos emocionam. Elas nos fazem pensar.
Elas nos fazem fazer um exercício de nos colocarmos no lugar do ofensor, do agredido e pensar como eu agiria numa situação assim. Será que eu conseguiria ter esse gesto? Será que eu consigo perdoar? O perdão ainda é uma coisa muito difícil para nós. Nós ainda temos muita dificuldade de perdoar. Perdoar coisas pequenas, perdoar coisas banais. Imaginemos as coisas grandes, as situações complicadas que muitas vezes acontecem na nossa vida. Por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque ainda somos espíritos em evolução, em aprendizado, porque ainda não tivemos experiências positivas com relação ao perdão, porque ainda o ódio, a vingança, a raiva falam muito forte no nosso mundo íntimo. Nós ainda não sabemos o que é perdoar. E todos nós devemos ter, sim, alguns fatos, algumas lembranças, algumas situações, algumas nem tão sérias, outras provavelmente sérias, em que nós estamos ainda guardando as mágoas, os ressentimentos, ainda não conseguimos fazer todo esse processo que é o perdão. O perdão é um processo. Não é de uma hora para outra que a gente consegue perdoar. E a gente pode perceber que relacionar-se com os outros é um exercício de perdão. Se a gente está em contato com outras pessoas, nós vamos ter que perdoar. Coisinhas pequenas, algo que alguém disse que a gente não gostou, faz de um jeito, a gente não gosta, às vezes nós nos sentimos feridos com aquilo, com aquele gesto que nem tinha a intenção de nos ferir. Conviver é um exercício de perdão. E é esse um dos motivos que Deus nos coloca próximos, para que nós possamos aprender a exercitar o perdão. Nas pequenas coisas, nas coisas banais do dia a dia, para que depois, quando acontecerem as grandes, a gente possa ter experiências nesse sentido. Mas, normalmente, nós não conseguimos perdoar. Muitas vezes deixamos as coisas crescerem dentro de nós, se transformando aquele evento em mágoa. Quando a gente deixa aquilo arquivado, não trabalha, não supera, em ressentimento, ou muitas vezes numa situação de revide, de devolução, de vingança. São normalmente os dois processos que as pessoas fazem: revidar ou ficar guardando aquele ressentimento, sentindo de novo. E são processos doentios. Joana de Ângeles, em vários textos, nos fala a respeito das questões da mágoa, do ressentimento, do ódio e da necessidade que temos de aprender a perdoar. No livro Atitudes Renovadas, no capítulo 24, ela vai nos falar sobre a face sombria do ódio. E ela nos diz que, quando o ódio se instala nos sentimentos, de imediato apresenta-se o desejo de vingança, que de forma alguma proporciona a reparação do mal que lhe deu origem. A vingança não vai resolver a situação inicial. No desvario que encoraja, fixa-se o anseio pelo desforço, por ver sofrer aquele que produziu dano ou aflição. Será que é esse o nosso papel frente às leis da vida, frente às leis divinas? Nos colocarmos na posição de juiz e daquele que vai praticar a justiça com suas próprias mãos? Normalmente, esse atormentado vingador anela, diz ela, pelo desencadear de múltiplas dores e angústias, ou
de tormentosas mortes que pareceriam aliviar as agruras sofridas, infligindo-as ao agente do seu padecimento. Mas ela termina dizendo que a destruição do inimigo não traz de volta a paz que ele roubou. Nós vimos na história inicial que aquela mãe encontrou a paz no seu coração, que era uma situação muito difícil. No momento, ela encontrou a paz, no momento em que ela conseguiu perdoar. Jesus, em muitas situações, falou sobre a importância do perdão, a necessidade que nós temos de perdoar. Uma das suas últimas palavras, quando encarnado, foi: Pai, perdoa-lhes, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Orientou que a gente deveria perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Que nós deveríamos nos conciliar ou reconciliar com o nosso adversário, que às vezes não é um inimigo, mas é alguém adverso, que não pensa como nós, que tem escolhas diferentes. Então que nós deveríamos nos reconciliar com ele enquanto nós estivéssemos com ele no caminho, ou seja, aproveitar a situação desse encontro que a vida nos proporciona para fazer as pazes, para nos reconciliar. Mas nós ainda temos dificuldades com relação a isso. Vamos imaginar a seguinte situação: se alguém nos desse uma pedrada, nos atirasse uma pedra que nos ferisse, o que nós faríamos? A pessoa atirou a pedra, foi embora. Nós iríamos deixar a pedra no chão, cuidar dos ferimentos, seguir adiante, ou nós iríamos pegar a pedra e guardar, porque quando eu encontrar aquela pessoa, eu vou atirar, vou devolver. E vamos imaginar que todos nós temos um bolso aqui, no lado esquerdo, em que a gente guardaria a pedra. Um bolso simbólico. A gente colocaria aqui, e às vezes não é uma, são várias, porque a gente vai guardando várias, porque tem várias situações de pedradas que a gente recebe da vida. Seria um peso que a gente estaria carregando. Talvez a vida não nos permitisse encontrar novamente aquelas pessoas que a gente gostaria de atirar a pedra de volta, e a gente passou a vida inteira carregando as pedras. Nos momentos em que encontramos alguém querido, um amigo, a gente vai abraçar, mas aí tem aquela pedra ou aquelas pedras que estão atrapalhando o abraço. Se a gente ganhasse uma flor, alguma coisa bonita que a gente quisesse colocar aqui para enfeitar a nossa vida, não teria espaço, porque a gente está com aquela pedra aqui, no bolso do coração. Qual é a nossa atitude frente às mágoas, frente àquelas ações que nós consideramos ofensas? Nós agimos assim, carregando várias pedras, que às vezes nos fazem curvar, nos sentirmos pesados, sem paz. Ou nós deixamos a pedra, cuidamos do ferimento porque feriu, machucou, e seguimos adiante. Normalmente nós vamos carregando, juntando pedras. Algumas vezes nos reencontramos e atiramos, lançamos de volta aqueles que nos feriram. E o que acontece então? Nós nos tornamos iguais. E às vezes não atiramos só uma, atiramos várias. Como uma forma de vingança, de revide aquela situação que foi afligente. Jesus nos ensinou que não deveríamos agir assim. Existem várias opções na vida. Uma delas, frente a situações de ofensa, de mágoa, de traição, em que nos sentimos atacados, é escolher
perdoar. Perdoar é uma escolha. É uma escolha que nós podemos fazer, se nós quisermos. Nós temos dificuldade de perdoar porque nós achamos que o ato, a atitude do outro, vai ficar sem resposta. Que as coisas vão ficar por isso mesmo. E por isso nós achamos que nós temos que ficar ali lembrando, cobrando. Se nós entendêssemos as leis divinas, nós saberíamos que não é assim que funciona. As leis divinas vão se encarregar de cuidar do ofensor. Vão encaminhar a ele situações de sofrimento, de expiação, mas também de reparação. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim do pecado, do erro, das fragilidades que a gente tem, da nossa infantilidade, que às vezes acha que a gente tem que devolver na mesma moeda aquilo que alguém nos fez, nos causou. No momento em que nós entendemos que perdoar não é concordar com o outro, com o erro do outro, com a atitude do outro, mas é dar-se a oportunidade de estar numa condição melhor, de estar numa condição de superioridade moral, de estar numa condição de paz íntima, de harmonia, nós vamos conseguir perdoar. Joana de Ângeles nos diz, num belo texto sobre a terapia do perdão, que perdoar não significa concordar com o ato infame e nem com a pessoa desatinada que praticou aquele ato. Perdoar constitui o ato de não revidar com o mesmo mal aquele que lhe é dirigido, permanecendo em melhor situação emocional do que o seu antagonista e em paz. Nós já paramos para pensar por que nós reencarnamos e por que nós esquecemos do passado? Nós sabemos que nós reencarnamos para evoluir, que nós esquecemos do passado porque algumas lembranças nos trariam dificuldades, incitariam orgulho, mas também um dos preciosos motivos de reencarnar é para que nós possamos estar com aquelas pessoas que nos feriram, que nós ferimos, para perdoar, para refazer aquelas situações difíceis. E esquecemos do passado justamente por isso, porque se lembrássemos, o ódio aumentaria. O desejo de vingança, de revide, aumentaria. À medida em que nós vamos avançando, nós vamos ampliando a nossa capacidade de perdoar, vamos tendo mais condições de lidar com as situações afligentes e vamos ter condições de lidar melhor com o nosso passado. Não vamos mais precisar esquecê-lo completamente, como é a nossa condição agora. Vamos trabalhar o perdão. Muitas vezes, a pessoa vem nos pedir perdão. E perdoar não é algo que tem que acontecer da boca para fora. Às vezes a gente já tem essas noções espirituais da importância de perdoar, que o perdão faz bem para a gente, que a gente se liberta, mas isso é um processo. É fácil perdoar? Não é. E muitas vezes nós achamos que já porque sabemos, porque vamos na casa espírita, porque participamos do grupo de estudos, porque lemos os livros do Clube do Livro, então a gente lê sobre essas questões e achamos que nós temos que perdoar. Então a pessoa vem nos pedir perdão e a gente diz, sim, eu te perdoo. Mas às vezes é da boca para fora, não é real. E se nós ainda não conseguimos perdoar, a pessoa vem nos pedir perdão, vamos dizer a ela, está difícil. Eu ainda não consegui perdoar,
mas eu estou tentando. Eu estou trabalhando. Nós não estamos fingindo nem para o outro, nem para nós mesmos algo que a gente ainda não alcançou. E nesse processo, nesse trabalho, a gente vai trabalhando as nossas fragilidades e também a situação de não desejar para o outro o mal. Porque muitas vezes a gente diz que não quer a vingança. Mas quando acontece alguma coisa difícil, complicada para o outro, para o nosso ofensor, a gente vibra, às vezes externamente, externa para os outros, mas se não internamente. E pensamos naquelas frases que Deus não mata, mas castiga, enfim, nos rejubilamos com o mal. Isso também é vingança. Se não conseguimos ainda perdoar, vamos trabalhar para perdoar. Comece desculpando. Comece vendo o lado humano do outro. Humano no sentido de que ele também é frágil, é imperfeito. Muitas vezes tem situações difíceis e complicadas na sua vida. Teve uma infância complicada, pais difíceis, enfim. Olhar o outro com um olhar de misericórdia. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, Jesus promete o reino dos céus, a felicidade àqueles que são misericordiosos. E nesse capítulo, basicamente, vai se trabalhar a questão do perdão. Então vamos trabalhar a misericórdia dentro de nós, para que nós possamos olhar o ofensor com outros olhos. Nós precisamos trabalhar isso. Esse tema foi inspirado numa mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Marco Prisco, que tem por título Programa para Perdoar. Será que é possível um programa que nos ensine a perdoar? Marco Prisco faz essa tentativa através de sugestões que ele dá na mensagem. E ele vai nos dizer que alguns passos para perdoar. Esforce-se para impedir que a ofensa se converta em mágoa. Sentimos-nos ofendidos, sentimos-nos atacados. Cuide, se esforce para que isso não se transforme em mágoa. Não fique guardando. Silencie o sucesso infeliz em que se viu envolvido. A nossa tendência é, frente a uma agressão, nós ficarmos contando para as pessoas, espalhando o fato. E à medida que a gente conta, a gente aumenta. E aí outro vem e diz alguma coisa, e mais alguém diz outra. E a situação que tinha uma dimensão, vai ter outra dimensão. Acautele-se, faça os comentários que lhe tragam os maledicentes e os levianos. Para o mal, todo mundo tem sugestão, tem comentário e tem dicas sobre o que fazer. Continua ele nos dizendo, reflita maduramente, valorizando o ensejo e retirando proveito da lição que o alcança em forma de sofrimento. Valorizar o ensejo não significa superdimensionar o ensejo. Significa reflexão. Por que eu estou passando por essa situação? Será que não foi eu quem começou a encrenca, a dificuldade? Se a minha consciência não me acusa, será que no passado, numa outra reencarnação, talvez eu não possa ter propiciado alguma situação e agora estou colhendo o retorno disso? E olha só o que o Espírito nos fala. Se você é inocente, exulte, fica feliz.
Normalmente, quando a gente é inocente, se sente atacado, a gente se sente coitadinho, se coloca numa posição de vítima. E o Espírito está nos dizendo, se nós somos inocentes, fique feliz. Porque quem está em pior situação? Quem foi atacado ou o agressor? Na visão espiritual, o agressor é 1000 vezes mais infeliz do que a pessoa que foi agredida. Porque o agredido está tendo condições de avançar, de evoluir, de, quem sabe, expiar o mal do passado e estar quites com a situação. Mas o agressor tem todo um caminho, um processo, que às vezes é longo e penoso, de reabilitação espiritual. Mas ele vai nos dizer uma outra coisa. Se você é culpado, tranquilize-se diante do pagamento. Porque vai aparecer a oportunidade de você reparar o mal. Precisamos esperar? Não. Comece agora. Comece agora. Mudando de atitudes, mudando de postura frente à vida. Se é possível reencontrar aquela pessoa que você agrediu, peça perdão. Se o outro não te oferecer o perdão, a situação fica com ele. Procure se reabilitar o mais rápido para que você possa estar em paz. Comparando essas orientações do Espírito Marco Prisco, nós gostaríamos, para finalizar, de falar, já falamos aqui algumas vezes, de um psicólogo, Fred Luskin, que desenvolveu o projeto Perdão na Universidade de Stanford. Ele conta que ele foi muito ferido numa determinada situação por um amigo, um grande amigo. E aquela situação o fez trabalhar, já que é um psicólogo, um programa para que ele pudesse perdoar. E deu certo com ele. Então, o seu projeto de pesquisa na universidade foi a respeito do perdão. E eles estabeleceram um programa para trabalhar isso. Reuniram pessoas, grupos de pessoas que haviam passado por situações difíceis. Os participantes dos grupos tinham passado por situações estressantes, traumáticas, mães que perderam os filhos, pessoas que haviam passado por problemas religiosos, que se sentiam feridas, e todas elas então passaram por um tempo recebendo orientações sobre como perdoar, o que fazer para perdoar. E elas perceberam que ao longo do tempo elas estavam se sentindo melhores. Muitas ainda não haviam conseguido perdoar completamente aquela situação, mas estavam se sentindo mais preparadas para, ao longo do tempo, perdoar. E ele, então, foi feita uma entrevista e foi perguntado a ele como pode ser definido, de fato, o ato de perdoar. E ele diz o seguinte: perdoar é a arte de fazer as pazes quando algo não acontece como queríamos. Dizemos que é fazer as pazes com a palavra não. Ele vai falar ao longo da entrevista a importância do perdão, dizendo que o rancor, as mágoas, causam malefícios à saúde. E aí foi perguntado para ele, é possível que a pessoa possa perdoar alguém, mesmo ainda estando irada ou magoada com ela? E ele vai dizer assim, a diminuição da ira e da mágoa vem quando se vivencia o perdão. O perdão é uma experiência interior de se recuperar a paz e o bem-estar. Dessa forma, o perdão é um processo que deve ser praticado. Perdão não é um ato, um rito religioso, como muitas pessoas imaginam. É um processo, é um exercício. Exige esforço, exige querer. E foi perguntado também a ele, existe um momento certo para dar início ao processo do perdão? E ele disse que o momento é logo depois do tempo necessário para a pessoa vivenciar a perda. Logo depois que ela fez todo esse processo, ela já deve começar o processo
de perdoar. E aí tem algumas dicas, alguns passos. Primeiro, saiba exatamente como você se sente sobre o que ocorreu. Não o que os outros dizem. Como você se sente. Comprometa-se, segundo passo, consigo mesmo, a fazer o que for preciso para se sentir melhor. E a gente sabe que para nos sentirmos melhor é preciso perdoar. Entenda seu objetivo. Perdoar não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perturbou, nem se tornar cúmplice dela. O que você procura é paz. Perdoe para si mesmo. Porque você quer perdoar, não por causa do outro. Você não precisa contar para ninguém que você está trabalhando o perdão ou que você perdoou alguém. Perdoe porque você quer. Ele continua dizendo, coloque a sua energia em tentar alcançar os seus objetivos positivos por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Ou seja, não resolva as coisas fazendo da mesma forma como o outro fez, agredindo. Lembre-se de que uma vida bem vivida é a sua melhor vingança. Viva bem, seja feliz. Mostre para os outros que você está bem, que você está em paz. E modifique a sua história de ressentimento de forma que ela o lembre da escolha heróica que é perdoar. Ao invés de colocar-se na posição de vítima, coloque-se nessa posição melhor. Se sinta que você é herói, no sentido que você fez todo um trabalho que muitas vezes é heróico e que ninguém sabe, a gente que sabe, para conseguir perdoar. Nós sabemos que perdoar é um desafio e que nós precisamos aprender a perdoar. Aprender a perdoar a nós mesmos. E às vezes a gente pensa que precisa só perdoar os outros. Precisamos perdoar a nós mesmos. Também precisamos perdoar a vida, que às vezes não é aquela que a gente gostaria, que nos encaminha a situações inesperadas, dolorosas, que a gente não esperava. Precisamos perdoar também a morte, que muitas vezes leva alguém muito querido do nosso coração. Mas, à medida que a gente trabalha a certeza da imortalidade da alma, da continuidade da vida, da certeza desse reencontro, porque senão a vida não teria sentido, nós conseguimos perdoar a morte, a doença, perdoar a Deus. Porque muitas vezes nós estamos brigados com Deus, que não atende aos nossos pedidos, às nossas vontades, que são pedidos infantis, que iriam nos limitar, nos trazer complicações. Vamos trabalhar o perdão. E assim, à medida que a gente trabalhar o perdão, nós vamos encontrar a paz e estaremos num caminho mais seguro e mais próximo da felicidade que todos nós queremos e desejamos. Que Jesus possa ser o nosso modelo. E Jesus nos deu um modelo de perdão. Muito obrigada. E que nos momentos das dificuldades nós peçamos ajuda a Ele para nos ajudar a perdoar.